Watch 'em run away, I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away, I got no, no, no. I got no, no, no rival. Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala de oportunidades de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá. Mas antes de a gente começar esse episódio, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. A gente está presente, inscrever, dar o like, compartilhar. A gente está presente também em todas as redes sociais, não apenas aqui no YouTube, também estamos presentes no Instagram, estamos presentes no TikTok, no LinkedIn, e em todos os players de podcast disponíveis no mundo, também estamos lá, Google Cast, enfim, onde vocês procurarem Carreiras no Canadá, vocês vão nos encontrar. Antes da gente começar, também tem uns recados importantes aqui dos nossos patrocinadores, né? Para quem não sabe, a gente vai fazer quase um ano já está aqui na TFA Studios, uma parceria, né, do Carreiras no Canadá com a TFA, que o TFA é uma empresa muito importante para a gente, né, desde o início do podcast, né? O Terry veio no 7º episódio, eu gosto sempre de falar isso, sempre acreditou no nosso projeto, e estar presente aqui na TFA com essa parceria é fantástica, né? Você que está querendo vir para o Canadá ou aplicar para um visto de turista, ou você quer entender como que funciona para você migrar de vez para o Canadá, quer entender sobre os programas migratórios, Express Entry, ou diversos programas que tem, entre em contato com o Terry. Ele vai te dar o melhor caminho baseado no seu perfil, principalmente no último ano, né? Já tem um ano que começou algumas mudanças bem significativas no processo de imigração, então é importante que você sempre se consulte com um consultor especializado, né? E um consultor certificado, que é o caso do Terry. Então a gente tem um cupom de desconto também de 15% na consulta. O link está na descrição, são 2 cupons, um para você que só quer tirar informação sobre o visto de turista e o outro cupom para você realmente quer fazer uma consulta mais detalhada sobre as possibilidades migratórias. Eles estão presentes também no Instagram, na TFA Canada Immigration e no terryferreira.ca. Dando continuidade, temos aqui também agora vai começar a Tax Season. E o Edgar da MB Group Tax Solutions é a nossa sugestão para você que precisa fazer o imposto de renda, ou é o primeiro imposto de renda aqui, você não sabe como fazer, ou você ainda tem pendências no Brasil, você não deu a saída definitiva, vale a pena dar a saída definitiva, não vale? Eu quero abrir uma empresa aqui no Canadá, qual que é a melhor empresa para o meu tipo de negócio? Todos esses tipos de dúvidas, essas consultas, o Edgar consegue fazer uma consulta financeira para você, um planejamento de negócios baseado nas suas necessidades. Então entre em contato com eles da MB Group Tax Solutions, na MBTax_Solutions no Instagram,
ou mbtaxsolutions.com, o link está aqui na descrição. Dando prosseguimento aqui ao nosso timaço aqui de sponsors, temos a Melon Rock Logistics, né? Melon Rock, eu falo sempre, é um orgulho pra gente ter eles de sponsor, né? O Arnon Mello já foi entrevistado aqui, ó, link aqui, ó, assista o episódio dele. E o Peter Hawkins também já foi aqui, ó, assista aqui também o episódio dele. Eles que já estão aqui no Canadá há um tempo fundaram essa empresa fantástica, né? Ali o Arnon, além dele ser o fundador da Melon Rock, né? Ele é presidente da CIFA, que é o órgão que regulamenta todas as diretrizes da área de logística, e também é membro do CONCID e também faz parte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é importantíssima, tanto ele como o Peter. Então são episódios assim que imperdíveis, assistam eles. Mas falando da Melon Rock. A Melon Rock é uma empresa internacional de transporte de cargas com sede em Toronto e armazéns em todo o Canadá, especialista em logística global. Para aqueles que estão de mudança, oferece um serviço completo de realocação internacional, cuidando de cada detalhe, com profissionalismo que tornaram eles o líder de mercado. Além disso, se a sua empresa está buscando expandir negócio entre Brasil e Canadá, fornece uma consultoria especializada em importação e exportação, ajudando a simplificar o processo e a maximizar as oportunidades de sucesso. Siga a Melon Rock nas redes sociais, melonrock_logistics e melonrock.com. Seja um Melon Rocker, é assim que eles chamam, que eles seguem Melon Rock. Muito legal. Vou continuar. Continuidade aqui também temos a Brasil Remittance, né? Empresa da queridíssima Ângela, 31, 32 anos, já perdi as contas aqui, quanto tempo ela está no Canadá. É fantástica, né? Se você precisa enviar sua remessa para o Brasil, a forma mais segura e com cotações extremamente competitivas, com certeza a nossa dica para você é a Brasil Remittance. A Brasil Remittance também que patrocina vários eventos aqui em Toronto também, é a parceiraça da comunidade brasileira. Costumo dizer que a Ângela é a madrinha da comunidade brasileira, então entre em contato com ele na Brasil Remittance Online, no Instagram, e brasilremittance.com. Atendimento em português e espanhol também. Inglês, obviamente, né? Links na descrição. E temos também agora nosso novíssimo patrocinador, uma honra. Quem não assistiu o episódio dele, assista. Ele é corretor de imóveis aqui em Toronto. Aqui em Toronto não, na verdade ele é de Niagara Falls, só que ele também trabalha nessa região. Então para você que quer comprar a casa ou para você que quer alugar um imóvel do Brasil, muitas pessoas que estão no Brasil não sabem como que funciona, né, o mercado canadense. Ele é um pouco complicado, é um pouco diferente. Então a nossa sugestão para você faça da melhor forma, da forma segura, é contactar o Guilherme, né? Então o recado que a tem dele para vocês é o seguinte, ó, sonhando com a casa própria em Ontário, o Gui Albert, Realtor da RE/MAX, pode te ajudar. Com experiência e dedicação, ele te guia em cada etapa da compra, venda ou aluguel, garantindo segurança e tranquilidade. Encontrar um lar vai além de números, é sobre memórias e novas histórias. Fale com o Gui e dê o primeiro passo para conquistar a sua. E aqui na descrição, aqui em cima, ó, vai estar o link do episódio dele, onde ele conta toda a trajetória dele, como que ele virou corretor de imóveis aqui no Canadá, o que ele fazia antes. É uma história bem legal. Entre em contato com ele, tá o WhatsApp dele aqui, né? Mais um, se você estiver no Brasil, se estiver no Canadá não precisa, né? 905-327-0312, ou o Instagram dele, que é guialbert.realtor. Os links estão aqui na descrição também. Fechando aqui, nosso timaço. Por último, porém não menos importante, temos o eBurger. eBurger, eu sempre gosto de falar isso, eles completamente calaram minha boca. Eu falei, cara, esses caras são doidos, como que eles vão fazer hambúrguer para canadense, né? E realmente eles fizeram, e realmente eles são disruptivos, e é uma coisa fantástica. O melhor hambúrguer que eu comi na vida não é porque eles patrocinam a gente, mas é porque realmente prove. Eles aparecem na cidade em alguns pop-ups, é um hambúrguer gourmet muito bem feito, com uma proposta extremamente diferenciada. Sigam eles nas redes sociais para saber as novidades. Se você está aqui na região e não provou, você está perdendo. Tem que experimentar, é coisa de louco mesmo. E foodgroup.ca, os links estão aqui na descrição. E hoje temos aqui uma convidada super especial que trabalha com uma coisa que está super na moda, super recente, né? Na verdade, é uma coisa que eu sempre busco entender, mas a velocidade que está evoluindo é impressionante. Então vai ser muito legal esse bate-papo com ela, e vocês precisam ficar até o final, porque vocês vão saber como que os bancos estão utilizando a inteligência artificial hoje para ter uma vantagem competitiva no mercado. Vocês já sabiam que os bancos já estão usando? E é ela que faz isso. O que será que ela faz? Fica até o final que vocês vão descobrir. Muito obrigado e bem-vinda ao Carreiras no Canadá, Tereza Cristina. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite.
Show de bola. Começa a contar pra gente como que se iniciou a sua carreira profissional lá no Brasil. Claro. Então, assim, eu, na verdade, não trabalhei muito tempo no Brasil, né? Eu me mudei para o Canadá aos 21, quando eu tinha 21, 22 anos. Eu só fiz universidade no Brasil, né? Eu estudei engenharia de produção na Universidade Federal Tecnológica do Paraná. E fiz estágio no mercado financeiro em São Paulo, né, no meu último ano que eu morei no Brasil. Mas ao final desse estágio, ao final da minha graduação, no final do ano de 2016, eu vim para cá para estudar inglês inicialmente por 4 meses. E terminei ficando, já vão aí quase uma década. Volto sempre para visitar a família, mas terminei reconstruindo minha carreira aqui. Então, assim, a minha carreira no Brasil foi mais só a parte educacional mesmo. Entendi. A parte profissional você não chegou. E você já tinha terminado o seu curso quando você veio para cá, então? Sim, exato. Então, eu fiz a engenharia, né, engenharia de produção no Brasil, como eu falei. Fiz um estágio de férias inicialmente, depois fiz um estágio de 1 ano no mercado financeiro, já na parte de investimentos quantitativos. Então, naquela época, eu já trabalhava com modelagem matemática, né, para otimização de carteiras de investimentos. Então, a gente já usava alguns modelos de machine learning, só que a gente não dava esse nome naquela época. Então, assim, computational power, né, a capacidade computacional que a gente tem hoje, a gente não tinha 5, 10 anos atrás, que era na época que eu estava fazendo meu estágio. Então, a gente não falava nessa teoria do Big Data, Cloud Computing, todas essas tecnologias que a gente tem disponíveis hoje. Então, naquela época, a gente chamava só Quantitative Investing, né? Investimentos quantitativos. Então, era isso que eu fazia. Mas, como eu falei, foi só estágio. Então, eu só tive um aprendizado ali, vamos colocar por cima. E quando eu vim pra cá, eu já vim sabendo que eu queria seguir mestrado, aprender um pouco mais, já sabia que essa era uma área que eu queria seguir, mas que eu precisava estudar mais para aprender e conseguir atuar na área. Nossa, mas que legal. E quando você veio estudar inglês, assim, o seu plano inicial era ficar ou você pretendia voltar pro Brasil? Qual que era o plano inicial? Não era ficar. Então, como eu comentei, eu vim inicialmente para ficar 4 meses. Né? Eu fiz esse estágio de 10 meses numa consultoria de investimentos em São Paulo, no Itaim Bibi, e eles me ofereceram me contratar. Na época, como era uma empresa de consultoria e o meu diretor, na época, ele era até aluno de doutorado na USP, cientista da computação. Então, assim, mesmo sendo antes da pandemia, eles já tinham a cabeça bem aberta para essa questão do trabalho remoto. E como tudo que eu fazia era na frente do computador, eu vim para o Canadá estudar por 4 meses e eles sabiam disso e permitiram. E falaram, tudo bem, leva o seu computador e se tiver algum projeto a gente passa para você. Então mantive o contato com eles e em teoria eu voltaria depois dos 4 meses e assumiria um cargo fixo, né, depois de formada. Mas o que aconteceu foi que eu terminei me encantando, né, por Toronto, pelo Canadá. Você veio no verão ou você veio no inverno? Eu vim no inverno, acredita? Eu fiz isso também. E ainda assim gostei. Se gostou no inverno, aí o verão é bônus, né? Exatamente. E aí eu terminei ficando, né, e comecei a descobrir quais seriam as oportunidades para eu conseguir atuar na minha área, né? Até quando a gente estava conversando aqui, eu tentei descobrir como validar primeiro o meu diploma, fui seguindo aquele caminho de, será que eu tenho que fazer o PN? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Mas no final das contas eu não fiz civil, eu não ia assinar projetos, então eu não via necessidade daquilo. E eu comecei a pesquisar, então inicialmente eu tentei aplicar para undergrad, fazer uma graduação no Canadá de novo. Na minha cabeça eu achei que eu poderia me matricular numa universidade, validar a maioria das matérias que eu já tinha feito e me graduar de novo. Daí eu conseguiria entrar no mercado de trabalho. Eu fui nas 3 universidades aqui em Toronto, todas elas falaram, não, isso não existe, porque você já é formada. Então, o que você pode fazer é ir para um grad school, no caso, né? Fazer mestrado. E daí foi o caminho que eu terminei escolhendo. Que é legal que não é o caminho, né? A gente conversa que 80% dos brasileiros fazem aquele caminho, né? Vem um casal, aí um pega, faz o college, se bem que agora as regras são bem loucas, então muda um pouquinho, mas enfim. Durante quase 10 anos, um pouquinho mais, teve essa referência, né? E você não, você foi para um caminho diferente, não quero fazer o mestrado. E como que você fez? Porque muita gente fala, pô, mestrado é mais caro, o nível de exigência de inglês é mais alto. Como que você passou por essas barreiras? Foi sofrido. Muito interessante o que você está falando, porque foi assim que eu me senti, não tinha informação. Eu não encontrava ninguém com uma história
parecida e que pudesse abrir alguma porta pra mim, né? Eu ia em vários eventos, né, dessas empresas de imigração, de consultoria de imigração, porque quando você chega aqui tudo é novidade, você tá tentando descobrir, e eu não sabia exatamente como funcionava, mas em vários desses eventos eu sempre sentia isso, que eles estavam tentando me vender um package, né, um pacote ali, não exatamente olhando para as minhas necessidades, eu já sabia o que eu queria fazer, eu já sabia até qual era a universidade que eu queria estudar, qual era o programa que eu queria aplicar, e eu queria procurar ajuda, né, para a questão de visto e até para o processo de aplicação. E o que eu sempre escutava é tipo, é mais difícil, como você tá falando, é mais dinheiro, só que a minha história de vida, eu venho do interior do Piauí, eu venho de um lugar onde um dia, tipo, não tinha nada, e eu sempre estudei em escola privada por ter bolsa, e na minha cabeça, eu ia fazer mestrado fora do Brasil e eu ia conseguir bolsa, eu olhava para essas coisas desde quando eu morava no Brasil, então eu comecei a ir pesquisando mesmo, aí nas universidades, todas as universidades aqui, elas têm eventos, né, quando eles abrem as inscrições, e eu comecei nesses eventos, e eu comecei a tentar conhecer pessoas que já tinham se informado, mesmo não sendo brasileiros, e fui descobrindo o caminho das pedras mesmo, né, eu sabia que era aquilo que eu queria, eu comecei a olhar e a pesquisar e a ler. Eu tinha o dinheiro? Não tinha, realmente o mestrado, ele é mais caro do que um college, alguns, porque se você for olhar direitinho, se você for pesquisar outros, nem tanto. E depende da área também. Como a minha área é STEAM, né? Science, Technology, Engineering and Mathematics, tem uma falta de pessoas que queiram estudar nessa área. Tem uma falta principalmente de mulheres Com certeza, que queiram estudar nessa área. Então, terminou que a junção de eu ter um background educacional bom, ter cartas de recomendações bacanas e tal, eu terminei conseguindo bolsa de 100%, então não tive que... Mas você aplicou na universidade para essa bolsa? Sim. Como que funciona o processo? Eu nem apliquei para bolsa, na verdade, quando eu recebi a carta de aceite da universidade, ela já me oferecia bolsa. Então... que legal. Então você aplicou mesmo sem tendo dinheiro? Não tinha dinheiro, e na minha cabeça, quando eu passasse, eu ia figure out, eu ia resolver. Legal. Legal porque demais. O que eu pensava, tipo assim, tinha alguns... Eu lembro até de acho que o Jorge Paulo Lema, ele tem uma fundação estudante, se eu não me engano, que dá bolsas. Sim, mas eu tentei. É difícil, é concorrido, nossa, mas... muito... De novo, na minha cabeça, com meus 20 anos, 21 anos, eu podia tudo que eu quisesse eu ia conquistar. E eu falei, eu vou descobrir como é que eu vou pagar depois. No pior dos casos, eu pensei, qualquer coisa eu faço um empréstimo, né? Pago o meu mestrado e acreditando que ele ia me dar retorno. Sabe que eu tô olhando que nem você? Eu pensei a mesma coisa, só que eu fui no banco pra ver isso. Só que o banco não dá empréstimo porque se você não é pior. É verdade isso. Mas depois descobri. Você sabe hoje, né? Hoje a gente sabe. Naquela época eu não sabia. Mas eu via que Mas é a vontade, né? Eu sei como é. Você quer estudar... Passei, depois eu vejo isso. Que tem muito aquela história, quem quer dar um jeito. Quem não quer inventar desculpa, mas assim, realmente eu acho que quando você quer e você tá focado em uma coisa que faz sentido pra você, você arruma um caminho, você encontra um caminho, né? Eu não passei de primeira vez. Eu lembro que, porque você perguntou, por exemplo, a nota de inglês. Eu fiz o IELTS 3 vezes. E eu era muito boa aluna, sabe? Eu liguei pra minha mãe chorando, eu falava, mãe, eu aprendi tanta coisa difícil em engenharia, eu não consigo aprender a falar inglês. Mas eu não sei se você concorda comigo, principalmente você, das aulas, talvez você concorde. Eu acho que o IELTS testa tudo menos seu inglês, cara. Tudo menos seu inglês. Ele testa sua concentração no listening. Eu falo isso, já falei em vários podcasts aqui. Minha nota do listening, pra você tirar o CLB 9, você tem que tirar 35, né? Se eu não me engano. Você pode errar 5 itens. E, cara, não é o seu inglês. É o nível de concentração. Então, o que eu fiz? Eu comecei a meditar pra aumentar meu nível de concentração, pra eu não dispersar. Porque o IELTS é o seguinte, você tá ali, pensou, amanhã eu vou encontrar meus amigos. Acabou, já era. Passou a frase ali. Então, é isso. Então, cada skill, né, que você vai fazer, você tem que ter uma técnica diferente. Então, você aprende técnicas. Você tem o inglês. E aonde que eles batem, que eu sou um extremo crítico do IELTS, é isso, onde que eles começam a te tirar pontos, são onde os negócios que não são objetivos. Porque no listening, no reading, é objetivo. Ali não tem chão, não tem vela. Quase matemática o negócio ali. Onde que é esse objetivo? É no writing e no speaking. É ali que é onde ele vai tirar seus pontos. Normalmente, onde a galera não consegue. Eu tinha muita dificuldade no writing, mas vamos lá, eu sou engenheira em matemática, eu nunca fui boa em escrever nem em português, então nenhuma surpresa. Eu lembro que na minha última prova de IELTS, eu acho que eu tirei tipo assim 8,5 no speaking. Legal, pô. E tirei 6 no writing.
E eles acham que isso não é possível. Eles ficam, não, mas seus skills têm que ser equilibrados. Claro que não tem nada a ver. Não. Porque eu acho que o listening, como eu já tava morando aqui há um ano, o listening e o speaking, ele já tava muito prático pra mim, né? O reading termina também ficando, porque é onde você vai, toda a placa, tudo é em inglês. Eu gosto muito de ler, então eu já lia bastante livros em inglês também. Mas o writing mesmo foi uma coisa que pegou. Eu lembro que a última tentativa, eu falei, cara, é a terceira vez que eu vou fazer. Eu peguei um professor, eu paguei um professor particular. Talvez eu deveria ter feito isso desde o início, né? Mas é técnica também. É técnica, tudo exatamente. técnica. Você aprende a fazer os negócios, tudo técnica. Exatamente. Mas até para esse ponto que você levantou, até pequenos detalhes, como por exemplo, por que eu tive que fazer 3 vezes? São tão pequenos detalhezinhos nas aplicações de mestrado, cada programa exige uma nota diferente, muitas vezes de universidade para universidade, e até eles exigem às vezes a média e uma nota mínima em cada uma dos skills. Então, tipo assim, a média era, sei lá, 6,5. Mas você não podia ter menos do que 6 em cada uma das skills. Então, esse fato de que eu tirava nota muito alta no speaking, mas o writing não era tão bom, foi o que me pegou, porque não era só o average, não era só overall, a média. né? Você tem que ter o mínimo em cada uma delas. Então é engraçado que pra mim a maior dificuldade de entrar em 2 mestrados no Canadá foi um pouco o inglês no início. No segundo também? No segundo mestrado? Porque se você já não tem um formado, não tem isenção da língua? Eu entrei nos 2 ao mesmo tempo. Então, caramba, que legal. Eu fiz 2 mestrados ao mesmo tempo, assim. Aqui tem muito comum, tem o que eles chamam de double degree. Você entra em um programa, mas eles têm parceria com outras escolas dentro da universidade, que é o que eles chamam aqui, né? Então eu entrei na escola no departamento de matemática, que é um mestrado de artes em matemática, mas eles tinham uma parceria com a escola de negócios. E eu queria fazer os 2, eu não queria só eu queria o acadêmico, porque um dia eu quero fazer meu doutorado, mas eu também queria fazer uma coisa mais profissional, porque eu queria entrar no mercado profissional. Então eu casei um mestrado em matemática com um outro mestrado em engenharia financeira. E aí você fazia os 2 ao mesmo tempo, em teoria seriam 2 anos, mas eu consegui, quando você consegue validar matérias de um pro outro, eu consegui fazer em 1 ano e meio. Nossa, caramba, impressionante. Não, que legal. Não, essas dicas são fundamentais. Você aplicou independente de saber se tem resultado ou não, como eles gostaram do teu perfil, viram que para a universidade valia a pena e era interessante, eles acabaram de te dar a bolsa, acabou que você fez 2 mestrados. Sim, exato. Nossa, que legal. E ainda, quando eu recebi essa bolsa, então, na carta, então tá, a primeira vez que eu apliquei eu não passei. Primeiro porque eu não sabia nem como funcionavam as aplicações, porque no Brasil você faz um teste e a sua nota, e é pelo score, né? Quem tira maior nota entra na universidade, quem não tira nota não entra na universidade. Aqui não é assim, aqui é muito subjetivo. Aqui é muito tipo, você tem que escrever uma carta, por que você é o aluno ideal para esse programa? Aí você tem que mandar os seus transcripts, né? Todas as matérias que você estudou, com as notas e tudo mais. Aí uma carta de recomendação. Como é que o seu professor fala de você? Né? Como é que eu mandei na época, como eu queria 2 mestrados, um acadêmico e um profissional, eu mandei uma carta do meu diretor do trabalho e uma carta de um professor, né? Mas eu lembro que na época, acho que faltou algum documento, eu não sabia como é que escrevia essa carta mesmo, de por que eu tenho que ser um aluno para isso, sei lá. É um motivation letter, né, que eles chamam. Letter of statement of interest, uma coisa assim, uma carta de por que você tá interessado naquilo. E você tem que meio que convencer a pessoa de por que você merece uma vaga naquela Por que eu devo te contratar? É tipo isso. Tipo uma cover letter. E eu lembro que aquilo era bem estranho pra mim, de novo, não sou boa em escrever. E eu acho que foi isso, não tava bem escrito e tal, não passei. Mas da segunda vez, daí eu, como eu falei, procurei ajuda, procurei pessoas que já tinham feito esse programa que eu fiz. E aí, terminei mandando tudo. Aí na minha carta de aceite já veio a bolsa, quanto era o valor da bolsa e a oferta de uma vaga de professor assistente. Mas qual foi a diferença de intake? Porque são 7 meses? Um ano. Então, cada programa varia. O meu programa que eu queria, ele só tinha intake 1 vez por ano. Caramba. Só no fall. Mas o que você ficou fazendo quando te negaram esse período? Eu fiquei 1 ano, eu fiquei procurando emprego e tal, fui trabalhar no CIBC, foi o primeiro emprego na área do mercado financeiro mesmo aqui, mas um cargo bem mais baixo do que eu poderia ter conseguido se eu tivesse, vamos colocar, no meu país. Eu entrei na parte de cartão de crédito, atendimento ao cliente com cartão de crédito. Não, mas você entrou, mas isso que eu tô querendo entender, porque você ainda não tinha um work permit ali, né? Não, eu já tinha sim. Ah, tá. Já tinha. Porque quando eu vim, eu imigrei por family sponsorship, eu não imigrei pelo meu sistema educacional.
Entendi. Tá. Então, beleza. Você não teve essa dificuldade, entendi. Tá, então aí você aplicou pra faculdade, no primeiro estado não conseguiu, aí você já foi pro banco. Então, sua primeira experiência profissional aqui já foi no banco. Não exatamente a primeira experiência profissional, né? Vamos lá, a gente trabalha em retail primeiro, claro, a gente trabalha em loja de shopping. Então, no meu primeiro ano, que o meu inglês era bem fraco, eu lembro que, mesmo já tendo visto de trabalho, eu não conseguia empregos na minha área. Eu não tinha networking, eu não conhecia ninguém para me indicar, você deve entender. Então, não é só o mestrado aqui que é mais informal. Eu acho que toda a questão do mercado de trabalho não é só sobre você ter um currículo bom, é sobre quem você conhece, é sobre sua rede de contatos, se alguém vai te indicar ou não. E eu não tinha nada disso e eu nem sabia como era que isso funcionava. Então, eu lembro que mesmo tendo visto de trabalho, eu aplicava para várias vagas e eu não conseguia, porque eu não conhecia ninguém, eu não sabia como era o processo de entrevista e tudo mais. Eu terminei, eu comecei a trabalhar como babá, porque eu queria praticar o meu inglês. E a mãe das crianças, com crianças maiores, tá? Elas tinham 9 anos na época. Porque eu falei, pelo menos eu vou praticar o inglês, pelo menos as crianças vão me ensinar a falar bem. Mas aí terminou que uma delas tinha dificuldade em matemática. E aí eu falei pra mãe deles, eu falei, pô, eu sou engenheira lá no meu país e tal. Se você quiser, eu dou umas aulas pra sua filha aí. E ela achou sensacional, e eu comecei a dar aula pra menina, e a menina melhorou muito na escola, e acho que fiquei uns 2 anos com isso, sendo meio que nene deles, mas ela me pagava dobrado pra eu dar aula de matemática pras crianças. Não, e aqui é moleza, né? Porque a matemática daqui E pra mim foi ótimo, porque eu aprendi o vocabulário. Qual é a escola de inglês que te ensina como é raiz quadrada? Como é raiz quadrada em inglês? Eu sei porque eu estudei aqui também, entendeu? Eu fiz o DMAT, né, pra fazer MBA. Então eu sei, mas assim, é bem específico, ninguém sabe. Ninguém sabe, exatamente, eu não ia aprender. Então, essas coisas eu aprendi com as crianças, né? Isso ajudou bastante no meu vocabulário. E aí, depois disso, aí tá, tudo bem, eu já tava mais confiante com o meu vocabulário e tudo mais. Aí, trabalhei em loja de shopping, até pegar ali pelo menos 3, 4 meses de experiência. Aí, daí foi que eu consegui entrar no CIBC. A gente chama isso de between jobs. É aquele momento que você tá ali, tá entendendo como que tá entendendo como que funciona, pega uma experiência ali. E como que foi essa sua entrada lá no banco? Você aplicou online, você chegou a conhecer alguém, o que você fez? Isso, não, apliquei online. Então, como era mais um entry-level job, né, um trabalho meio que para iniciantes, eles tinham algumas dessas feiras de divulgação, né, de tipo hiring fairs, quando eles têm, tipo, job fair e tudo mais. E aí eu ia várias vezes com vários currículos, entregava para todos os bancos, tentava em todos eles. Eu sabia que eu não queria ser financial advisor. Eu falava, não é a minha área, vamos colocar assim, eu sou mais back office, né, trabalhar mais não atendendo o cliente em si. Se a gente for resumir, com todo respeito, galera, cada um vai na sua entrevistou alguns financial advisors. O financial advisor, ele tem uma pegada mais vendedor do que menos técnico, né? Ele tem uma noção, claro que tem que ter, você não vai vender como, né? Mas bem menos técnico que você, por exemplo. Exato. Então, não era aquilo que eu queria. Mas a maioria das posições eram essas. Então, acho que por isso que também demorou um pouco para eu conseguir. Mas foi numa dessas feiras, eu mandava vários currículos, colocava vários currículos. E aí, um dia eles ligaram, falando que tinham recebido o meu currículo, meu resumê, e perguntando se eu tinha interesse em participar. Daí eu tive. Mas não, inicialmente eu não conhecia ninguém. Foram bons 3 meses em que todo final de semana eu tava, ou toda vez que eu vi uma feira dessa eu tava. E eu lembro que na época eu saía com vários currículos impressos mesmo e entregava. Esse é o estilo canadense. O canadense bate na porta aqui e vambora. Legal demais, beleza. Aí você ficou lá no banco e não desistiu do mesmo. Quando você aplicou de novo para a universidade, você estava no banco, então? Exato, eu estava no banco. As aplicações, como eu falei, uma vez por ano para esse programa específico. E aí elas abriram ali em outubro, eu apliquei. E só lá para março, abril do ano seguinte é que você recebe a carta. Pra começar ainda em setembro. Exato. E aí fazia mais ou menos uns 6 meses que eu estava no banco quando eu recebi essa carta de aceite. E aí eu resolvi sair, porque, como eu falei, veio também a oferta de ser assistente professor. E aí eu precisava, obviamente, trabalhar para me manter, mas eu pensei, se eu trabalhar dentro da universidade, vai ficar melhor, né? Então, até logisticamente, né, falando, né? E aí para mim valeu mais a pena eu ir ficar full time mesmo, estudando e trabalhando dentro da universidade, e eu terminei saindo do banco.
Mas olha aí, mulheres, pra vocês verem. Se vocês são engenheiras no Brasil, tem um inglês bom, olha que legal, né? Porque, que nem ela falou, não tem muita mulher nisso, né? Não tem muita mulher, né? Então, quando vê, eu sei porque eu tenho minhas amigas que fazem, eu via no Brasil fazer engenharia, né? Sei lá, tinha 40 pessoas, 2 mulheres. 40 pessoas, uma mulher. É tipo, é pouco. Então, isso pode ser um caminho. Pode ser não, é um caminho, né? Muito interessante. Beleza, então você começou a fazer, você começou a dar aula na universidade. E como que foi essa experiência, né? Porque essa adaptação, embora você já seja formada no Brasil, é bem diferente, né? Você ter aulas em inglês. Como que foi o início lá do seu mestrado? E 2 mestrados, né? Não só um. Sofrido. E do início ao fim foi extremamente sofrido. Eu costumo dizer que a matemática tirou minha saúde mental. Mas, de novo, se na engenharia já eram poucas mulheres, na matemática ainda menos. E não tinha quase latino, brasileiro, então eu era a única. Então eu era bem fora da caixa, né? Até questão de professor mesmo. Acho que assim, 90% dos meus professores eram asiáticos. Caramba. Então eu achava que o inglês ia ser uma dificuldade muito grande quando eu entrasse no mestrado. Mas não foi, porque era só números, vamos colocar assim. Mas e qual era o perfil dos alunos? Vamos lá, quantos alunos tinham? Bem poucos. Então, assim, vamos lá. Na undergrad, aqui no Canadá, nos Estados Unidos, você vê naqueles filmes, né, as salas cheias, 500 alunos. Quando você vai para um grad school, para mestrados mesmo, por exemplo, eram 8 pessoas nesse programa. Nossa, 8 pessoas. 8 pessoas. 8 pessoas, assim, 8 pessoas que fizeram os dois juntos, né? Que fizeram a matemática e a engenharia financeira. Eram eu e mais 7 pessoas. Desses, tinha mais alunos, de novo, fazendo só engenharia financeira e tinha mais alunos fazendo só matemática, mas eu nunca tive numa sala com mais de 20 alunos. Caramba. Não. E qual que era o perfil dessa galera? Na matemática, eu diria que 85% asiático. Incluindo indianos aí? Não, japoneses, só asiático. né? Aí 10% de indiano e Middle East, Oriente Médio. Tem também, tipo, iraniano, indiano. Cara, canadense mesmo que é bom, mano? Canadense, eu acho que tive 1. E professor deve ter tido, tipo, uns 2 professores canadenses. Nossa, que interessante. Não, mas é que a galera domina, né? Asiático, matemática, não tem como, né? Mas os indianos também são muito bons. Os iranianos também são muito bons, muito inteligentes. O estilo que eles estudam, vou até voltando para sua pergunta, onde você perguntou das dificuldades, o estilo de ensino e o estilo de acesso do seu aprendizado aqui é muito diferente do Brasil. Eles são muito decoreba, eu acho. No Brasil, eu sinto que as pessoas praticam mais a questão de entender o conceito, né? Enquanto que aqui eles gostam de repetição, repetem bastante, e eu acho eles muito enquadrados, sabe? Tipo, informadinhos, assim, tipo, uma essay, por exemplo, quando você vai escrever. Eles têm a expectativa, você tem que começar assim, tem que ter essa quantidade de parágrafos, e se você foge muito do que eles estão esperando, não importa quão bom esteja aquilo, você tá fugindo do que foi pedido, você tem que entregar o que foi pedido, eles são muito... Cara crachá, né? Isso. É o que tá. Eu acho engraçado eles falarem isso, porque eu peguei o canadense também. O canadense é isso, né? É que negocinho ali e entrega aquilo, cara. É isso. Interessante. E você falou dos números, né? Assim, mesmo engenharia, você vê um cálculo 1, 2, 3, um monte de coisa. E qual que foi a dificuldade que você achou na parte de número aqui? Dentro do mestrado? Né? Eu falei que é porque tinha números, eu tava errada. Ela não tinha número, só tinha letra grega, vamos lá. Na engenharia é uma matemática aplicada, né? Então o cálculo, como você falou, a física, a mecânica dos fluidos, o que for, são, como vou falar, teorias que têm um embasamento matemático, um embasamento físico, mas é uma coisa mais aplicada. Quando eu fui para o mestrado, eu queria fazer matemática, eu queria entender mais de processos estocásticos, que são processos aleatórios, né? Que já era a minha linha de pesquisa na graduação. E isso é muito abstrato. E eu fiz... Tem vários streams na matemática que você pode escolher, né? Você pode escolher a matemática aplicada, a matemática pura, a probabilidade, a estatística, a ciência de dados. E eu não sei porque eu escolhi a probabilidade, que é pure math, que eles chamam. Então, era muito teorema. Era muito abstrato as coisas que eu estudava, assim, eu lembro de ter tido capítulo de livros, assim, que eu li 10 vezes e eu falava, caramba, eu não consigo entender o que estão falando, era realmente muito abstrato. Só que aí eu balanceava porque a engenharia financeira, ela era mais aplicada, né, então era a parte de modelagem matemática, né, entender como é que os instrumentos financeiros funcionavam, e como esse programa era pela escola de business, aí ele trazia mais uma questão de aplicação. Mas foi muito bom, desenvolveu uma parte muito lógica do meu cérebro, uma capacidade de
visualizar coisas que o cérebro humano tem dificuldade, né? O que a gente não vê, a gente não tem capacidade de imaginar que existe. E a inteligência artificial, ela traz um pouco disso, porque é meio que replicar como o cérebro humano funciona. Então você realmente tem que estudar uma coisa mais abstrata para você ter aquela criatividade de saber quantificar formas, atividades repetitivas ou padrões de aprendizado. Nossa, que legal. Acho muito interessante. Eu podia ficar conversando com você. É que eu não vou entrar nessa, senão vai fugir muito do tema aqui, mas a gente podia ficar horas e tudo nisso, ficar só eu e você aqui viajando, enfim. E eu sou mó nerd, então eu também ia falar o dia inteiro. É engraçado você falar isso, que eu acabei de participar do podcast e me convidaram e a gente ficou 40 minutos lá, o podcast de 1 hora, falando só de inteligência artificial. Da minha percepção no campo da música, no campo disso aqui. E assim, não tem certo e errado. É a nossa percepção ali, entendeu? O que a gente acha, o que pode acontecer. Isso, enfim, mas vamos continuar. Então, beleza, você tinha essa parte abstrata, que eu imagino deve ser muito interessante, né? Desafiador, mas interessante. E você tinha a parte prática lá. Como que você conseguiu unir os dois, né? Porque parecia que tava 2 universos ali, um pra cada lado, né? Eu acho que, assim, eles planejaram muito bem esse programa. Eu gosto bastante como ele foi desenhado, porque você fazia aquele mix, né? Então, assim, tiveram semestres onde eu tava só na matemática, aí tiveram semestres onde eu tava só na escola de negócio, mas tiveram semestres que eu fazia as duas ao mesmo tempo. E o bom é que, como eu falei, tinha algumas matérias da matemática que elas poderiam validar para a engenharia financeira. Então eu fui tentando balancear isso, né? No primeiro termo pegar meio a meio e fui tentando meio que casar o melhor dos dois, né? Por exemplo, na questão de pesquisa, eu poderia ter a opção de fazer só matéria, ou eu poderia fazer matéria e pesquisa, ou eu poderia fazer só matéria e estágio. Eu escolhi fazer a matéria e pesquisa, porque, como eu falei, deixava a porta do doutorado aberta e ainda poderia fulfill, né, o requerimento do estágio, que seria um estágio ou uma pesquisa. E na pesquisa eu consegui juntar os dois de novo, né? Pegar a parte mais teórica da matemática, mas foi uma pesquisa aplicada, então a parte mais prática. Eu acho que durante todo o período educacional da minha vida, eu sempre tentei fazer um pouco isso, porque eu acho que eu sentia muita dificuldade quando eu tinha aulas que eram muito teóricas. Eu acho que eu precisava ver exemplos ou ver a praticidade daquilo para eu ter interesse em aprender, né? Porque você tem interesse, não é uma coisa que, como eu falei, não é uma coisa que você lê uma vez e entrou. Tipo, li, entendi, tá de boa. Não, às vezes você tem que ler 10, 50 vezes pra fazer sentido, ou você tem que construir uma história pra realmente fazer um sentido. Então, acho que essa foi a forma que eu encontrei de, tipo, ver sentido. Só o teorema em si não tava sendo suficiente pra mim. Eu precisava entender, assim, como que eu posso aplicar isso? Como que eu vou usar essa ferramenta pra melhorar alguma coisa, pra otimizar alguma coisa, né? Então, acho que fazendo essa união dessas duas áreas, eu conseguia responder essas perguntas que eu tinha na minha cabeça. Que interessante. Eu vou ter que te fazer uma pergunta nerd, não tem como. Eu me formei também, tem uns 10 anos, eu volto na universidade, eu fico em Boston uma vez por ano. E eu escolhi justamente o tema de inteligência artificial, porque é o que tá na moda. E foi muito discutido lá, e foi muito interessante que, obviamente, ninguém tem a conclusão, não existe uma conclusão, né? Que o maior medo de tudo é a revolta das máquinas, né? Todo mundo lá, agora filmes estão aí, né? Pra falar os robôs vão se voltar contra os humanos, enfim. E muita discussão, e o professor, ele é doutor em neurociência, e ele falava, o que é consciência? Não tinha uma definição, ainda não tem, né? O que é ser consciente? O que é ser... Coincidentemente, hoje eu vi um vídeo que uma repórter da Globo, né, tava falando, olha aí, o robô atacou uma pessoa na Coreia do Sul. Não sei se você viu isso. Na verdade, o robô tropeçou. Tinha um negócio, o robô caiu na pessoa. E o jeito, olha aí, o robô se revoltou, deu um problema no sistema, ele atacou uma pessoa aqui no vídeo pelo ângulo, aparece ele fazendo, mas não era, ele tinha um deslize, ele não viu, ele tropeçou, caiu, acontece, não era isso. Então, o que você vê disso? Você acha que é uma coisa, você por ter estudado muito mais, né, tá dentro lá na universidade, na sua opinião, você que não tem uma resposta, o que você acha disso tudo? Eu acho que eu vou voltar de novo, acho que num ponto que até que eu já falei. A gente tem uma dificuldade de entender as coisas que a gente não consegue ver. A neurociência explica, você acabou de falar. Então, assim, eu chego pra você e falo, esse cabo é vermelho, você sabe, você já viu a cor vermelho, você já ouviu que esse cabo, você já aceitou que isso é vermelho há muito tempo. Desde que você era pequenininho, seu pai falou pra você que era vermelho, você acreditou, você nunca questionou. Mas, como você tava falando, a consciência, se eu chegar aqui e fizer um acordo com você e falar que daqui pra frente, pra mim e pra você, isso aqui é preto,
pra mim e pra você isso aqui vai ser preto. Então a gente chama banana de banana porque alguém falou pra gente que era banana e a gente aceitou que era banana. Mas as coisas, elas... a física quântica, ela fala, né? Elas estão sempre mudando, elas são feitas de partículas bem pequenininhas. E as coisas estão sempre em movimento, a energia está sempre se alterando e se movimentando. E com isso a gente vai aprendendo. Voltando para a questão da inteligência artificial, eu acho muito interessante. Eu acho que a arte, ela traz coisas futurísticas, né? Se você pensar, a gente já via esses filmes desde, sei lá, 20 anos atrás. Mas como eu falei, naquela época a gente não tinha capacidade computacional de fazer as coisas que a gente tem hoje. Eu não tenho medo da inteligência artificial, da tecnologia em si, né? O que eu tenho medo é de quem tá usando ela. Porque, no final das contas, it comes down to your values and who you are. Então, o que vai definir o que você faz com aquela ferramenta é quem tá utilizando, quem tá criando ela e os valores dessa pessoa. Se ela tá decidindo criar aquela tecnologia para trabalhar em favor da sociedade ou em privilégio de alguma pessoa ou de alguma empresa. Né? Então, assim, as ferramentas, a internet, né, o computador, todas essas coisas, eles são criados, às vezes, mas a tecnologia em si, não tem como você falar se ela é boa ou ruim. Né? Vai do criador, vai do que a gente vai fazer com ela. Então, hoje, a gente já tem avanços muito grandes, onde, sim, já tem modelos que conseguem responder perguntas no ChatGPT da vida, né? Consegue pesquisar num banco de dados enormes e te dar uma resposta, ou até criar uma resposta nova baseada em informações que ele retrieve, né, do banco de dados. Mas no final das contas é tudo em cima de dados, é tudo em cima de história, do que já aconteceu. Por mais que ele vá criar alguma coisa nova, tem um limite do que é novo que possa ser criado. E aí eu volto de novo, vai sempre para os valores das pessoas. Por exemplo, por que todas as assistentes virtuais, né, essas Alexa, Google Home, Siri, whatever, por que todas elas têm nome de mulher? Nunca parei pra pensar. Não dá a menor ideia. Tem pesquisas que falam que é porque elas foram criadas por grupos, né, das empresas de tecnologia, onde mais de 80% delas são homens brancos. E eles têm uma unconscious bias, que é o que a gente chama, que é uma tendência inconsciente sem pensar, que a mulher foi criada para servir. Então, quando você cria um produto, uma inteligência, que ela vai acender a luz para você, aumentar o volume do som para você, é automático pensar que vai ter uma voz de mulher. Porque o ser humano, ele tá condicionado a pensar que a mulher tá aqui para servir. Então, quando você tem um grupo seleto da sociedade dominando essa tecnologia, é óbvio que eles vão criar coisas baseadas nos interesses pessoais deles. E nas dores ou para solucionar os problemas que eles veem. Mas se você não tem pessoas pretas trabalhando nesse mercado, mulheres trabalhando nesse mercado, como que você vai ter essa consciência de criar coisas para servir outras dores, né? Ou para atender outras necessidades? Então, eu volto a falar, não tenho medo, acho que a inteligência artificial é incrível, as coisas que a gente pode fazer, mas acho que é preciso ter regulamentações ao redor do que se faz com aquela tecnologia para garantir que ela vai estar sendo usada para o bem da sociedade, não só para o bem de um grupo seleto de pessoas. Muito legal. Curti. Falando em unconscious bias, é muito interessante isso, porque tem um estudo de Harvard, é o papo nerd do caramba, mas não tem como, né? Eu participo da minha empresa antiga, que fala, não, mas eu não tenho, né? Não tenho, né? Vai achando que não tem. Ele testa você, são 20 perguntas e você escolhe o tema, né? Normalmente temas polêmicos, né? Ah, não, preconceito contra pessoas mais velhas, preconceito contra mulheres, preconceito contra pessoas que são obesas. Você, não tenho nenhum. E quando ele começa a fazer, você escolhe um ou outro e depois dá o resultado. Aí você vê, mas fala, caramba, não imaginei que fosse isso. Porque é inconsciente, é justamente para isso, é pra tentar desvendar uma coisa que não está velada e você nem repara. Uma coisa simples, por exemplo, eu nunca parei pra pensar, realmente, por que só tem voz de mulher? Nunca parei pra pensar nisso. Interessante, mas vamos continuar, vou voltar lá, porque senão a gente vai entrar nesse tema aí e vamos embora. Então, beleza, você fez um ano e meio, você se formou. Isso. Beleza, como que funciona a parte? Você falou que conseguiu a bolsa, né? Então, beleza, então o pagamento não foi problema pra você. E como que foi, depois que você se formou, como que foi sua entrada no mercado de trabalho mesmo? Que eu acho que aí é o pulo do gato, né? E aí que eu sei, porque a galera bate desespero aí, né? Depois se forma. Exatamente. Nossa, só de pensar e voltar essa história toda já
Eu fico, ai, gente, a vida tá tão boa hoje em dia, graças a Deus. Mas demorei um pouco. Então, eu me formei, eu entrei no mestrado e eu só fiz um semestre. Eu fiz o FOL, que foi o primeiro mestrado presencial, e que eu entrei em 2019. Março de 2020, pandemia. Foi tudo online. Então, eu fiz um termo e meio presencial e o resto virou tudo online. Já começou os desafios daí. E aí veio mais um desafio, como que você faz networking, porque, de novo, daí no mestrado, dentro da universidade, dentro dos colleges, dentro de todas essas instituições, eles vão promover feiras, eles vão trazer empresas e tudo mais, só que ficou muito mais difícil e a gente estava ainda tentando descobrir como é que fazia a vida no virtual, né? Como é que você fazia como é que você tomava um café, um coffee chat virtualmente, como é que você fazia networking virtualmente. Então, demorou um pouquinho. Quando eu me formei, eu demorei ainda 3 meses para conseguir, então eu fiquei 3 meses desempregada, aplicando, né, para trabalho. Foi até rápido. Pela média que a gente tem aqui no podcast, foi até bem rápido. De novo, a área que eu estudei não tem tanta gente, vamos voltar, tinha 8 pessoas graduando comigo, então... A concorrência não era tão grande. A concorrência não era tão grande, e o boom, né, acho que o boom dos últimos tempos, né, como eu falei, não é uma coisa nova, eu já trabalhava com esses modelos desde o estágio, mas o boom de tipo Data Science virou o trabalho mais sexy que se falava em ter, né, pagamentos altíssimos, muito bons, e eu comecei a aplicar, mas aí veio também a confusão, porque eu estudei matemática, engenharia financeira, mas terminei fazendo pesquisa na área de machine learning, né, e era a área que eu queria atuar, mas é uma área gigante, e eu não sabia, eu queria ser data engineer, ou se eu queria ser data scientist, ou se eu queria ser data analyst, ou se eu queria ser machine learning engineer, tinha um monte de roles diferentes, e eu não sabia, enfim, então eu demorei até na questão de pesquisar, de me preparar, mas na época também eu tinha uma amiga que já estava no mercado há um tempo a mais, me indicou uma career coach, legal. Que foi muito bom, foi um dos maiores investimentos que eu fiz aqui legal. No Canadá, não foi barato, mas foi muito bom, ela é canadense mesmo, foi muito bom porque eu aprendi a me vender. Você tem que saber se vender aqui. Você tocou num ponto muito importante. O brasileiro não sabe se vender. Não. O canadense, ele... Não vou falar isso, já vou tomar cuidado para falar de forma leviana. No geral, o brasileiro é um cara que trabalha muito bem, muito esforçado, mas não consegue se vender. O canadense é o cara que se vende muito bem, trabalho discutível. Discutível, né? Mas isso é bom, porque o que acontece? A gente tem... Eu lembro que eu escutava essas coisas, e tem gente que fala meio que o oposto, mas a gente tem fama muito boa no mercado de trabalho. O brasileiro é ralador pra caramba. Todo mundo quer contratar. Todo chefe canadense ou até tipo de outros backgrounds aqui querem ter brasileiros no time deles. Porque sabe que a gente trabalha bem, que a gente entrega as coisas bem feito e tudo mais. Mas a gente peca nesse ponto, exatamente que você falou. Então eu acho que assim, eu tinha a minha confidence, né? A minha confiança, ela não tava tão alta, acho que passei por algumas coisas de novo. Toda essa questão, eu nunca fui entrevistada por uma mulher, porque como é uma área muito técnica, normalmente as minhas entrevistas nem eram com RH, já era com o diretor da área. Porque o RH não vai saber me entrevistar pra saber se eu tenho o skill set pra fazer esse tipo de trabalho. Então eu sempre já começava, até a primeira ligação às vezes, né, já era um chefe te ligando, até pra entender, que linguagem de programação você usa, que tipo de projeto você já fez e tudo mais. E eu acho que tinha essa coisa também de, não sei, a dificuldade de se conectar, a dificuldade, tipo, eu lembro que assim, eu falava, não tem ninguém pra abrir uma porta pra mim, não consigo encontrar um brasileiro que trabalhe nessa área, pra falar assim, pô, deixa eu abrir a porta aqui pra essa criatura que tá, né, precisando tanto, deixa eu dar uma indicação, eu não tive muito isso. Mas foi na raça também, fui aprendendo, como eu falei, quando virou essa chavinha de você realmente saber se vender, porque eu acho que a gente fica muito, o brasileiro tem muito essa coisa de não se achar, mas a gente tem que se achar mesmo, sabe? Tem que falar sim das coisas que a gente já fez. Eu lembro que no começo eu ficava meio assim, será que eu tenho que falar que eu ganhei bolsa? Sim, eu tenho que falar que eu ganhei bolsa, porque se eu ganhei bolsa é porque eu era boa aluna. Com certeza, é mérito seu, né? Pelo contrário, é mérito total seu. E aqui eles têm muito disso, eles botam essas coisas aí, tipo, awards que você ganhou, porque quando você ganha, são fellowship, que eles chamam, né? Vem de fundos diferentes. São fundos de ex-alunos que estão investindo naquela universidade e querendo ou não, se você fosse um dia uma pessoa de sucesso, se eles identificam que você é um bom aluno, tem uma capacidade de um dia ser uma pessoa de sucesso, eles vão querer colocar o dinheiro deles naquilo, né? E eu lembro que eu tinha um pouco de vergonha dessas coisas, assim, até de assumir mesmo, eu sou nerdona, eu gosto desse tipo de coisa e tal, mas quando eu aprendi a falar de uma forma tranquila e a contar a minha história, tipo assim,
sem achar que eu estava me gabando, mas sim contando, tipo, eu passei por isso, passei por aquilo, fui super resiliente, porque quem é que consegue fazer 2 mestrados ao mesmo tempo? Com certeza. E trabalhar ao mesmo tempo. Então, eu acho que quando eu valorizei tudo que eu tinha feito e consegui entregar isso da forma que os canadenses esperam receber, aí teve uma chavinha. Então foram 3 meses, foram um bocado de aplicação. Eu lembro que eu aplicava por uns 10 trabalhos por dia. Eu tinha um Excel, uma folha, uma sheet que eu colocava todas as vagas que eu aplicava. Na sua área é muita coisa, né? Então eu me organizei muito e era meu full-time job, era aplicar para trabalhos. Legal. Até eu conseguir, e aí o meu primeiro trabalho após formada já foi como cientista de dados numa fintech canadense, né, parte de um conglomerado financeiro, na parte de crédito, no time de risco, já, graças a Deus, fazendo aí 6 figures. Nossa, que legal. Eu vou, se você quiser depois, eu já entrevistei 4 pessoas, tudo bem, né? São cientistas de dados também, mas não é na mesma área que você. Um trabalha com a parte de uma consultoria de TI, faz outra coisa, a outra é essa pegadinha que eu te falei, que trabalha com coisa genética, mas sim, é relacionado. Não é exatamente o que você faz, eu acho que tem um grupinho que a gente entrevistou aqui que seria legal se botar vocês em contato, porque acaba que cada um tá numa área do setor diferente, mas vocês estudaram a mesma coisa, ou próximo, né, um do outro. Interessante. Então, beleza. É muito importante o que você falou, e a gente fala sempre aqui. Eu falo sempre aos meus mentis, agora eu tô meio de férias, né, das mentorias. Mas é isso, se você quer procurar emprego, você tem que acordar às 8h05, é como se fosse um trabalho full time, você tem que fazer os coffee chats. Rodrigo, mas eu não gosto de fazer coffee chat. Cara, ninguém odeia mais que eu, e eu fazia 5, 6 por semana. Entendeu? Ninguém odeia mais que eu. Então não vem com esse papinho, também não gosto. Continuo não gostando. Mas tem que fazer. É o jogo, cara. As regras do jogo estão aí. Você tem que fazer. Não tem jeito. Se você quer participar do jogo, você tem que jogar o jogo. Beleza. E como que foi? Aí vamos pra outra parte, né? Beleza. Uma coisa que você estudou, mas agora você tá trabalhando no mercado. Pô, como que foi essa? Pô, agora eu tô numa posição legal, tô ganhando bem. E como que foi essa inserção no mercado em trabalhar de fato, né? Já na sua área? Eu acho que está sendo ainda, né? Demorou até um pouco pra ficha cair, porque... De novo, quando eu olho pra trás, eu sonhava grande, eu sabia que, tipo assim, eu falava, um dia eu vou ser trainee num banco internacional, era o meu sonho quando eu era mais nova, e eu fiz todas essas coisas que eu queria, um dia eu vou estudar fora do Brasil, um dia eu vou fazer mestrado, e as pessoas olhavam e sorriam, mas tipo, você nem dinheiro tem. Eu falei, mas alguém vai pagar. Eu lembro que eu falava, tipo assim, mas eu sou inteligente, alguém tem que funding, né, pra que eu consiga financiar, alguém tem que bancar. Exatamente, eu pensava, assim. Mas foi um desafio, tiveram várias partes do desafio, né? Eu diria, entender como é a dinâmica do mercado de trabalho aqui. Era um trabalho totalmente remoto, esse primeiro trabalho que eu entrei, até porque teve pandemia, então totalmente teve aquela dificuldade de não ter tanta interação, né? E o brasileiro, ele tá acostumado com aquela interação, o canadense, ele é mais quieto, mais centrado, mais na dele, mais assim, eu tô aqui pra fazer o trabalho e é isso. Não, às vezes não tô aqui pra construir amizade ou alguma coisa desse tipo. Eles são bem receptivos, mas tem aquela diferença, né? Então tiveram algumas dificuldades, mas eu fui aprendendo, acho que, de novo, depois de fazer um mestrado em matemática, que eu falo, a vida não é qualquer coisa que vai me derrubar. Então eu tava já... Como é que eu posso falar? Eu já estava meio que calibrada ali para lidar com as dificuldades. E foi indo aos poucos, fui conhecendo aos poucos, fui entendendo como é que as coisas funcionavam. Nesse primeiro emprego, né, após formada do mestrado, eu lembro que eu sentia bastante essa questão de meio que me sentir sozinha, ou meio que eu não via ninguém que parecia comigo. Isso eu lembro que começou a me incomodar um pouco, assim, eu não via nenhum brasileiro, eu não via nenhuma mulher latina numa posição mais alta do que a minha, e aí eu começava a me questionar, tipo assim, será que eu vou crescer aqui? Ou será que, tipo, vai ter oportunidades pra mim, porque essas pessoas não parecem muito comigo? Eu acho que é uma coisa que qualquer pessoa que for minoria, que escolha seguir numa área onde você é meio que minoria, você sempre vai se sentir assim. É uma profissão nova também, né? Tudo muito recente, né? É difícil de saber, né? Acho, minha opinião, né? Porque tudo é muito novo ainda, né? Mas eu concordo, assim, se você não vê alguém que chegou lá, de repente você pode ser a primeira, né? Mas é difícil, porque daí eu volto de novo a falar aquele assunto, porque é difícil você sonhar ou imaginar coisas que você não vê. A gente não para e pensa sobre isso, mas muitas coisas do inconsciente que é tipo assim, eu quero, sei lá, ser diretora do departamento de risco.
Mas eu nunca tinha tido uma diretora mulher. Todos os meus chefes eram homens. E nunca tinha ninguém ali falando pra mim, ai, um dia você vai chegar lá. Não, sabe? Eu tinha meio que sonhar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu também nunca tinha essa coisa de tipo assim, mas por que não, né? Eu pensava. E aí foi indo, eu acho que foi indo, mas eu tirei mesmo essa primeira experiência muito pra aprender. Eu acho que eu fiquei muito focada nas questões técnicas, em me desenvolver tecnicamente e entregar um bom trabalho, né? E aos poucos eu ia entendendo como é que o sistema funcionava. Mas eu fiquei por quase um ano nesse primeiro trabalho. E aí, muito rápido, eu vi que, tipo assim, aqui é só técnico mesmo. Eles só estão utilizando do meu conhecimento. Eu não sei se eu tô vendo muitas oportunidades para me desenvolver em outras áreas. E acho que eu comecei a querer me desenvolver em outras áreas, a ficar curiosa por outras coisas. Eu queria explorar mais a parte de liderança também. Não é porque eu venho de um background tão técnico que eu queria ficar só no mesmo cargo, de estar sempre ali atrás do computador, sempre programando. Então, assim, chegou um momento que eu estava questionando assim, o meu chefe chegava e falava, a gente precisa criar um modelo, porque a gente vai lançar, sei lá, um cartão de crédito, a gente precisa desenvolver um modelo de cartão de crédito. E o meu trabalho era ir e figure out, tipo, estudar, entender na indústria qual é o modelo que resolve esse problema, programar, colocar o modelo, fazer monitoramento, fazer report sobre isso e tal. E eu comecei a ficar tipo assim, mas por que a gente vai lançar um cartão de crédito? Mas quem é o cliente que a gente vai estar targeting com o cartão de crédito? Você criou business, portais. Exato. Você criou business. Chega uma hora que a minha curiosidade, ela já tava tipo assim, mas por quê? Mas por quê? E eu acho que eu precisava desenvolver outras áreas, que daí foi quando eu decidi sair dessa empresa que eu tava e aplicar para o trabalho que eu tenho hoje. Entendi. Aí, como que foi esse processo seletivo para essa vaga? Que você tá hoje? Ótima pergunta. Então, assim, eu entrei no Scotia por um programa de liderança para mulheres. Que legal, que interessantíssimo, legal demais. Então foi uma coisa que eu acho que encontrou com várias questões que eu tinha dentro de mim. Quando eu vi essa vaga no LinkedIn, eu falei, cara, essa vaga é minha. E aí vai de novo. Tinha que escrever uma carta dizendo por que tem que ser você. Eu falei, nessa. Falou, agora aí já passei por isso. Eu vou arrasar nessa. Agora. Não me pega mais, já caí. O que eles têm que me contratar, deixa comigo. E eles estavam procurando por mulheres com 3 a 5 anos de experiência de trabalho, nível educacional, mestrado ou MBA. Era um commitment, né? Eles falaram, esse programa era um commitment que o banco tem de ter mais mulheres e mais diversidade em posições de liderança no banco. Nossa, candidato ideal. Perfeito, match 100%. Estamos conversando não faz nem uma hora e você já viu que é o match perfeito. E eu falei, pô, que legal ter uma empresa que, tá reconhecendo que precisa de mais diversidade, 2, tá ativamente fazendo alguma coisa a respeito disso. E aí, eu já meio que namorava com o Scotia, porque o Scotia, ele é o maior banco canadense na América Latina, né? Ele tá presente em vários países na América Latina. Colômbia é forte, né? Isso. Colômbia é muito forte. Acho que é um dos maiores bancos do Chile. A gente tem negócios no Brasil, a gente não tem banco para varejo no Brasil, mas a gente tem banco, eu acho que commodities e banca de câmbio no Brasil. Eu não sabia esse do Chile, eu sabia da operação da Colômbia, que é muito forte lá. No México a gente também é bem grande. Enfim, a gente está em 16 países na América Central, Caribe e América Latina, América do Sul. Então, eu ficava tipo assim, o fato de eu falar português, eu também falo espanhol desde os 15 anos. Então, eu tinha aquela tendência. Quando eu olhava para os 5 maiores bancos daqui, eu tinha essa tendência de querer trabalhar para o Scotia. Tinha um carinho maior ali. E aí, eu vi a descrição e tudo mais, falei, cara, é perfeito, é exatamente isso que eu tô procurando. E era um programa rotacional, já, como eu falei, no nível de gerente sênior, e a gente ia rotacionar por 3 áreas do banco diferente, a gente ia receber mentoria. Quase um trainee, né? Exatamente. É um trainee, só que era um trainee, o trainee de nível mais alto do banco. Então, para entrar nesse trainee, você já tem que ter pelo menos ali, no mínimo 3 a 5 anos de experiência de trabalho, e você tem que ter mestrado ou MBA. Não é tipo... Legal, interessante já isso. depois de só formado. E aí foi um programa super interessante, gostei muito, aprendi muito, tive muita exposição, a gente tinha muito workshop com VPs, vice-presidentes, senior vice presidents do banco, teve bastante exposure ali. E aí eu fui para a área de Wealth Management, gestão de fortunas, que é uma área também que eu sempre quis entrar, Asset Management, que sempre quis trabalhar com isso, trabalhei na parte de produtos, trabalhei com os fundos, com os portfolio managers mesmo,
as pessoas que criam os fundos de investimentos que a gente vende nos branches. E foi ótimo, eu aprendi bastante, mas foram 18 months, né, 18 meses, e tudo isso para eu descobrir que, por mais que eu aprendi muito e gostei muito, a minha coisa é dados e AI mesmo. Isso é técnica, não tem jeito, né? Então, assim, apreciei muito ter entendido mais sobre o business do negócio, né? Sobre como o banco faz dinheiro, como a gente desenvolve um produto, como a gente coloca um produto no mercado, necessidades do cliente, mercado, como está variando, tudo isso. Mas faltava alguma coisa. Todos os projetos que eu fiz durante esse período eram projetos técnicos e que tinha essa coisa de dados, de lidar com dados e tudo mais. Mas aí eu fiz bastante networking dentro do banco e após terminar o programa, daí eu apliquei para o time de dados e entrei na parte de governança de dados. Fiquei um pouco menos de um ano e aí migrei para a área de governança na parte de inteligência artificial. Então, como que a gente... Calma, pessoal. Chegou agora o ponto que vocês queriam, que a gente prometeu. Ela vai revelar agora como que os bancos estão utilizando inteligência artificial. Conta pra gente aí. Então, o meu trabalho é basicamente meio que ser... Não sei se uma policial ou uma pessoa reguladora, mas o nosso trabalho é entender quais são as regulamentações no mundo, né? Porque o Scotia é um banco global, a gente está na Europa, a gente está no Oriente Médio, a gente está na Ásia, Pacífico, então a gente tem que entender todas as regulamentações do mundo e o que é permitido e o que não é permitido fazer com a inteligência artificial, né? E aí a gente consegue desenvolver a estratégia do banco. Então, como que a gente vai, né, utilizar essa ferramenta de uma forma que a gente esteja adicionando valor para o cliente, mas que não esteja desrespeitando nenhuma regulamentação, né? Então, hoje, dentro do Scotia, pelo menos, né, a gente está utilizando essa ferramenta para melhorar processos, fazer os processos mais eficientes. Então, qualquer atividade que seja repetitiva. Aí entra uma pequena polêmica das pessoas. Então a inteligência artificial vai tirar meu trabalho. Se você faz um trabalho operacional repetitivo, sim. Exatamente. Eu digo sempre para as pessoas. Então, estejam procurando melhorar, né, as tuas skills, né, as tuas habilidades, porque o que for de tarefa que seja repetitiva, a gente pode automatizar. Eu falo isso, eu sou Six Sigma Black Belt também, e é só o que eu faço. Eu melhoro o processo. Eu vejo um processo que é mal feito, fico desesperado. E junto com a inteligência artificial, coisa que é repetitiva, a gente olha... Exato. Você tem que escolher. Você é o cara que faz... Eu respeito todas as profissões, mas tem pessoas que gostam de fazer atividade repetitiva. Tem pessoas que nasceram para fazer a mesma coisa durante 30 anos. Mas no mundo atual agora, se a mesma atividade repetitiva, você tem assim, um red flag gigantesco ali, né? As coisas estão evoluindo muito rápido. Então tudo está ficando obsoleto muito rápido também, né? Tudo é muito passageiro hoje em dia. As pessoas estão sempre aparecendo uma coisa nova, um aplicativo novo, uma forma de se comunicar mais rápido, uma forma de encontrar informação mais rápida. E eu acho que as pessoas, elas têm duas opções. Ou elas se atualizam, se adaptam, né? Ou realmente você vai terminar ficando para trás, porque tá mudando. Não tem jeito. E tá mudando, como eu falei, tá mudando muito rápido. Então, assim, mas voltando para a parte da estratégia, como que a gente tá usando, a gente quer melhorar processos, porque a gente sabe que aí vai ter menos gastos, então a gente aumenta, obviamente, a profitabilidade, ou termina conseguindo diminuir o custo das coisas para entregar um produto mais acessível para o cliente. Então, tudo que for otimização de processos internos, a gente não está utilizando a inteligência artificial para estar de frente do cliente, tá? A gente não quer substituir um financial advisor, por exemplo, né? As pessoas, elas são carentes desse contato humano. Ninguém vai querer estar falando... Você pode resolver várias coisas, né? No mundo digital, por aplicativo, a gente usa muito mais, que as pessoas querem fazer coisas rápidas ali. Mas, às vezes, quando você quer falar sobre os seus investimentos, ou como criar um fundo de pensão, ou como começar a investir agora para eu ter dinheiro para o meu filho ter uma boa educação no futuro, você não quer falar com a máquina, você quer falar com o ser humano. Você quer uma pessoa que vai estar ali, que vai te passar confiança. Pessoas precisam de pessoas, né? Exato. Então tem um limite para isso. E a gente tem essa consciência. Então a gente experimenta com a inteligência artificial, ela pode até ficar de frente do funcionário, mas com bastante cuidado nisso, mas na frente do cliente não é o nosso objetivo ainda. Entendi. Nossa, que legal.
Não, show de Tem bola. que ter todo, eu acho que tem que ter todo esse cuidado, toda essa responsabilidade, né? E junto a isso vem também uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar que o Scotia é bem pioneiro, que é exatamente a área que eu trabalho, que é essa questão de ter responsabilidade. Então, é você usar a tecnologia de uma forma responsável. A gente sabe que o uso da inteligência artificial, principalmente no mercado financeiro, ele pode sim causar segregações. Né? Você pode repetir padrões que já existem. Então, utilizando... Tem certos dados que, se você utilizar, eles podem influenciar a sua decisão. Como, por exemplo, o endereço de onde a pessoa mora. Né? É sempre quando você vai colocar essas informações, você tem que ter o cuidado se você pode utilizar isso ou não, porque utilizar um CEP, por exemplo, pode gerar uma decisão discriminatória. Porque não quer dizer que uma pessoa mora numa região onde a renda média daquela região é baixa, não quer dizer que ela não vai ser um bom pagador, mas muito provavelmente o cartão de crédito dela vai ter um limite mais baixo. Porque, de novo, o modelo, ele é inteligente, mas ele aprende com dados do passado. E os dados vão olhar e falar, para todos os cartões de crédito que a gente aprovou para pessoas que moram nessa região, a gente não aprovou limites muito altos, porque a renda deles é mais baixa. E aí ele termina aprendendo aquilo. E você termina gerando, você pode gerar, né, questões discriminatórias, porque você termina oferecendo mais produtos para uma certa classe do que para outra. Isso, você tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Então a gente está sempre muito atento a isso, né? Todas as iniciativas de AI no banco, elas têm que passar pelo nosso time, onde a gente vai olhar para todos esses atributos que a gente chama fairness proxies, né? Se são proxies, são coisas que podem gerar outputs, né? No caso, decisões que não são justas. Então a gente, o que a gente chama, a gente usa inteligência artificial, mas com human in the loop. Então a gente tem um ser humano analisando essas decisões e para ter certeza que essas decisões são confiáveis e ter certeza também de qual é o impacto que está causando, né? Porque no final das contas a gente quer tornar a vida financeira dos nossos clientes mais fácil e não oferecer mais para um certo grupo e menos para outro. Interessante. E relacionado para o mercado financeiro que você falou, já estão utilizando a inteligência artificial para tentar prever algum movimento de mercado? Ah, sim, isso já há muito tempo. Mas é bem difícil. Porque eu lembro muito tempo atrás, o pessoal que mexia com Forex, que é uma coisa insana, né? Enfim, tem uns doidos pra tudo. Mas quando ele mexia com Forex, eu lembro que tinha uma pessoa que ficou treinando durante 3 anos que eu conheci, e determinado movimento da ação, né, da curva não, que Forex é câmbio, né? Dependendo do que aparecia lá, tinha um nome. Isso aqui é uma vara de pescar. Se aparecer, sei lá, uma vara de pescar, que tinham lá os parâmetros, você tinha que fazer tal coisa, não sei. Eu não sei como que a inteligência artificial tá fazendo isso, porque são dados, né? Você não quer dizer que vai acertar, mas se você tem uma repetição de dados que aconteceu no passado, tentar usar isso como modelo para prever o futuro. Não sei se o banco já... Não sei se o banco sim, usa muito. Eu acho que isso que você estava definindo um pouco até com os gráficos que fazem desenhos e tudo mais, eles chamam... grafista, análise grafista. Análise gráfica, análise técnica, uma coisa assim. Não tem fundamento teórico, tá? Não tem muito fundamento teórico, não. O fundamento principal disso aí é que a história se repete, a economia é cíclica e as coisas podem se repetir. Mas eu volto para a teoria por trás dos movimentos de ativos financeiros é o que a gente chama da teoria randômica, né? Teoria aleatória. É aleatório. Você não tem como prever. Existem ferramentas matemáticas, né? E esses modelos são uma delas, de você chegar de você simular vários cenários e a partir de vários cenários você também consegue ter probabilidade, qual a probabilidade de cada um desses cenários vai acontecer. E aí você tem ali uma chance muito alta desse evento acontecer. Então, na parte quantitativa, sim, tem esse tipo de coisa. Mas, de novo, por que eu falei que é bem complexo? E são modelos que eu não sou uma grande fã, assim, porque mesmo que você consiga fazer e desenvolver esse modelo, e aí, tá dando super certo e tal, o mercado é inteligente. Ele se adapta muito rápido. Então, a partir do momento que as outras instituições que fazem parte desse mercado começar a perceber que tem um agente ali no mercado sempre acertando muito, muita gente pode copiar ou até fazer o reverso do que você está fazendo. Tipo, eu vou comprar essa empresa. E aí você já vem acertando há muito tempo. O mercado é inteligente. Todo mundo pode ir meio que contra e fazer um shorting. Tipo, fazer o movimento contrário que você. E aí
Pra tentar te tirar ali do negócio. Então é uma vantagem competitiva que ela não dura por muito tempo. Mas tem outras aplicações que eu acho mais interessante. Por exemplo, se a gente vai investir em empresas do varejo, e hoje a gente tem câmeras em todo lugar. Então, existe um estudo de imagens de satélite, por exemplo, do movimento de pessoas em certas lojas, vamos colocar. Tem períodos do ano que, né, por exemplo, sei lá, Christmas, né, tempo do Natal, que o retail vende muito. Então, você ter câmeras e você conseguir quantificar a quantidade de pessoas que está entrando e saindo de um negócio, você pode prever o impacto que aquilo vai ter na rentabilidade daquele negócio. Entendi. Então, E como fica a parte de compra online, então? aí fica melhor ainda, porque é mais fácil tudo tá sendo tracked, tudo tá sendo salvo, né, no mundo online. Então, todos os caminhos que você tá fazendo, todos os sites que você tá clicando, todas essas informações, dá pra utilizar bastante, sim. É fantástico, né? É um negócio assim que, nossa, não tem limite, né? Infinitas possibilidades, né? Tem muita coisa que dá pra se fazer. Acho que as pessoas, eu espero que as pessoas estejam entendendo hoje que tudo que a gente faz está sendo salvo em algum lugar. Tudo que você clica, se você já percebeu que você começa a falar que você quer fazer uma viagem, do nada começa a aparecer coisas de marketing. Compra uma passagem tá na promoção. Você começa a falar, quero ir pra Europa, começa do nada a aparecer, cara. Large Language Models, né? A Apple, todas essas empresas já têm toda essa capacidade de escutar, não o que a gente está falando, transformar aquilo numa linguagem que o computador consegue entender, e aí utilizar isso para te oferecer o que você está procurando. O Amazon já é líder em fazer isso, todas essas empresas de tecnologia. Então, assim, isso às vezes me assusta um pouco, porque nessa parte, na parte financeira, por ser uma questão muito regulamentada, tudo que a gente for fazer, o cliente tem que autorizar. Legal. Já essas grandes empresas de tecnologia, eu me pergunto até onde. Provavelmente a gente aceitou os terms and conditions e não lemos, né? Mas, quem que lê? Vamos falar assim, quem que lê aqui no negócio? Ninguém lê. Ninguém. Mas sabe uma coisa que eu vejo, por exemplo, eu vejo muitas pessoas resistentes, né? Recentemente, vários artistas aí, cantores, compositores, se uniram e lançaram uma música em silêncio contra a inteligência artificial. Gente, que eu falo, assim, você vai contra a inteligência artificial, é a mesma coisa a galera que andava a cavalo há 100 anos atrás, quando lançou o primeiro carro. Não, vamos acabar, o carro vai acabar, os criadores de cavalo vão falir. Gente, os tempos mudam, as coisas evoluem e vocês têm uma opção, se adaptar ou não. Se você não se adaptar, a opção sua, você vai ficar pra trás. Simples assim, cara. Não tem o que fazer. Exatamente. Se os cantores estão reclamando, cara, vai descobrir outro jeito. Usa a seu favor. Cria um negócio. Eu achei muito legal o software de inteligência artificial de música. Você vai ali, cria um negócio, pede pra ele desenvolver, ele continua criando a música pra você. Pô, tá otimizando seu tempo. Vai descobrir outras formas de ganhar dinheiro, shows ao vivo, enfim, tem 500 outras formas, você tem que ser criativo e descobrir. É como eu falei, você tem que usar a ferramenta ao seu favor. Não tem como você chegar hoje e falar assim, agora a gente não vai mais usar o smartphone, dá todo mundo seu celular pra gente, a gente vai voltar àquele telefone do fio que tinha em casa. E daqui pra frente também, ninguém mais vai usar a internet. There's no coming back. A gente não volta atrás, a gente evoluiu. Como, primeira revolução industrial, daí a gente tá usando o carvão como forma de energia. A gente não volta atrás dessas coisas que a gente evolui. A gente modifica algumas regras, modifica algumas regulamentações de como a gente vai implementar aquilo na sociedade. De novo, deveria ser para o bem de todos, né? Mas infelizmente a gente vive num mundo capitalista, então assim, quem tá no poder é quem resolve como é que vai estar sendo usado. Mas ao ponto que você tava falando, eu não acho que é uma escolha. Tá aí, a tecnologia veio pra ficar, é só uma delas, não é a única. Tipo, AI é a coisa que a gente tá falando aqui, porque enfim, a área que eu trabalho e tudo mais, mas tem o blockchain, tem cloud computing, tem, enfim, tantas outras tecnologias que estão acontecendo ao mesmo tempo, que, como eu falei, não é mais uma questão se você quer ou não. Eu acho que os currículos dos programas universitários, eles vão se alterar, a medicina já vem se alterando, todas as áreas vêm se alterando, e vai ser uma questão de todo mundo querendo ou não se adaptar, né? Sensacional. Não, muito bom. Um bate-papo fantástico. Gostei demais. Podia falar aqui umas 5 horas com ela. Mas vamos para os nossos quadros. Vamos começar os quadros do Carreira do Canadá. O primeiro quadro, que é interessante, é o quadro de lazer. Você veio muito nova, né, pra cá, mas tem alguma coisa que você sente falta no Brasil que você fazia nas suas horas vagas, poucas, né, porque você, no Brasil talvez tivesse mais, aqui você tem menos. Você sente falta de alguma coisa?
De tudo, gente. Agora você me pegou. Eu sinto muita falta do sol e da praia. Me faz muita falta. Acho que no começo eu não sentia tanto, porque no começo era tudo novidade, aí o inverno é super legal, aí você vai aprender a esquiar, aí você tenta aprender a patinar, eu sou péssima nessas coisas, mas tudo bem. Você tá descobrindo, porque é tudo novo, é tudo muito diferente do que você já tinha. Só que chega um ponto que acho que são essas coisas simples. Então, pra mim, você poder acordar de manhã e correr na praia. E olha que eu nem nasci numa cidade de praia, mas eu amo a praia. A forma como as pessoas interagem no Brasil é diferente daqui. Então, acho que essa questão dessa construção social, a construção do relacionamento, que, de novo, aqui é muito mais laid back, as pessoas, do que o brasileiro ele é muito mais chega pra cá, todo mundo junto. Então, acho que eu sinto falta disso bastante. Assim. A gente perde uma brasilidade também, né? Nossa, eu perdi muito no começo, muito. Mas assim, pelas escolhas, pelo bairro que eu fui morar, eu nunca morei em bairro de brasileiro. Eu morava, tipo, numa parte que eu lembro que tinha muito asiático, muito russo. Foi bom pra mim no começo, porque eu melhorei muito meu inglês. Mas... ao seu ponto, você vai terminar se perdendo. Eu lembro que, assim, nos meus primeiros 5 anos, eu fiquei muito imersa na cultura daqui. E chegou um ponto que eu tinha saudade, eu queria me reconhecer como brasileira. E eu vim pra cá, o meu cérebro não tava nem totalmente formado, né? A mulher, o cérebro dela vai até os 25 anos pra você se formar. Então, eu acho que a minha personalidade tem muito da cultura do jovem, né, daqui. Eu fui pro sistema educacional aqui também. Então, tem muita coisa da forma como eu vejo o mundo que eu sinto mais conectada com a forma daqui, mas ao mesmo tempo faz muita falta, muita coisa que você cresceu a vida inteira tendo aquilo. Sensacional, verdade. Vamos para o nosso segundo quadro, pergunta simples e direta. O que é o Canadá para você? Profunda, aquela. O Canadá para mim foi uma oportunidade na minha vida, né? Eu acho que assim, de novo, no Brasil as coisas são muito mais difíceis. Principalmente quando você vem do nada, principalmente quando você vem... quando você não tem ali um suporte, uma base, vamos colocar assim, financeira mesmo, né? É difícil você subir de tipo assim, de você ser pobre, você virar classe média. Aqui no Canadá não é tão difícil assim. Você consegue. O salário mínimo daqui, ele já não tem como você comparar. O salário mínimo do Brasil você não consegue viver. No salário mínimo daqui, você consegue viver. Você vai conseguir, que as coisas estão ficando difíceis. Mas você consegue viver, você consegue ali até tirar férias, sabe? Fazer uma viagem internacional que seja para Cuba. Você consegue fazer essas coisas. Então, eu acho que eu tive acesso a muitas coisas aqui no Canadá, né? Como eu falei, poder estudar de graça, poder ganhar um salário que faz a diferença, que eu posso fazer a diferença na vida da minha família, exposição a áreas, né, que estão surgindo, que, querendo ou não, cara, o Brasil é muito bom em muita coisa, mas ainda tá atrás também, né, tecnologicamente falando, em várias outras coisas. Então, eu acho que é oportunidade. O Canadá me abriu muitas portas, muitas oportunidades. Legal. Vamos pro nosso terceiro quadro, que a gente chama de Sal na Neve, clássico quadro clássico do Carreiras no Canadá, desde os primeiros episódios a gente tem, que é nada mais do que uma analogia que a gente faz ao sal, né, que principalmente agora que tá no inverno, ele joga nas ruas e abre os caminhos. Nem sempre, né, quando só neva muito, no caso, não funciona muito bem, mas enfim. Em teoria, é isso que funciona. Então, quais são as principais dicas que você dá, principalmente para mulheres, né, que estão assistindo isso, de repente estão cursando engenharia no Brasil ou querem cursar e falam, olha que legal, tem um caminho para mulher, olha, se inspirar em você, tão nova, já conseguiu atingir os objetivos profissionais tão rápido, né? Então, quais são essas dicas fundamentais? Sonhe muito grande, tenha fantasias, porque as fantasias, elas podem sim se tornar realidade, né? Não desista das coisas que vocês querem, e deixa a imaginação ir, sabe? Não deixa ninguém cortar suas asas. Eu lembro que as pessoas falavam muito, tipo assim, mas por que você tem que começar do zero aí? Nossa, mas você era uma aluna muito boa, tipo, você tem proposta pra fazer mestrado aqui, por que tem que
que ir pra lá, que você vai começar do zero, porque tem que passar por todas essas dificuldades, mas eu queria, sabe? Então, acho que se alguém quer alguma coisa muito, se alguém deseja conquistar alguma coisa, e não consegue nem ver aquilo como, por exemplo, como é que eu vou pagar? Não deixa esses questionamentos te parar. Só vai, só continua seguindo, bate na porta, pede ajuda, fala o que você quer. Eu demorei um pouco pra entender isso. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que verbalizar que a gente quer. Ninguém é obrigado a descobrir que a gente quer aquelas coisas. E a gente tem que bater na porta, a gente tem que pedir ajuda. Sensacional. Vamos então para o nosso quarto quadro, é o quadro da alegria da família brasileira canadense. Igor, solta a vinheta. Então vamos lá, para quem tá tendo o primeiro contato agora com o Canadrômetro, seguinte, são 10 opções que a gente vai dar para ela, né? Cada mini quadrinho desse vai ser uma opção brasileira. Na verdade são 20 opções, né? Uma opção canadense e uma opção brasileira. E a gente vai perguntar para ela, né, pra Tereza, o que ela acha melhor. A brasileira ou a canadense. E ficando claro nessa temporada, né, Igor? Se o Brasil ganhar, a gente confisca o passaporte. Ela tem 48 horas para trazer o passaporte canadense aqui. E a gente já tem um cofre, né, Igor, que a gente vai... O que a gente vai fazer com o passaporte eu não sei, mas enfim, a gente já tem algumas pessoas que já perderam o passaporte canadense já nessa temporada. Mas vamos lá. Primeira opção, panqueca com maple syrup ou tapioca recheada? Pois já vou pegar o passaporte pra entregar. Eu sou nordestina, não tem a menor condição, é claro que é tapioca. O Igor também, né? O Igor... Tá ouvindo? Manda pra ela depois um vídeo fantástico que eu fui pra Fortaleza em agosto. Eu levei pro Igor o syrup. E ele fez umas misturas interessantes lá. Depois você manda pra ela pra ver, pra sua opinião. Não, eu gosto, eu adoro maple syrup. Eu amo panqueca, mas tipo assim, não tem como... Olha isso, é carne seca, tá desfiadinha. Essa foto ainda é provocativa. Não tem né? a menor condição. Vamos lá. Próximo aí, Igor. Agora, vamos lá. Máquina de lavar louça ou lavar louça na mão? Lembrando, pessoal, aqui no Brasil não tem, mas é porque aqui todo lugar tem. Dishwasher, for sure. Olha isso! Não tem a menor condição. Eu falei dessa temporada, a gente puxou um pouquinho pro Canadá, né? Tipo, uma pessoa preferiu lavar a louça na mão. Tá maluco? Ó, então, eu acho que a inteligência artificial tem que ser usada pra fazer esse tipo de tarefa. Tarefas repetitivas que você tem que fazer todo dia, que não adicionam valor na minha vida. Vamos montar uma empresa, porque no dia que surgir alguém uma máquina, já tem algumas que eu vi, mas tem que ser tudo integrado, que o cara pega a roupa suja, lava, seca, dobra e põe no armário. Nossa, isso eu tudo. vou comprar. Não, calma aí, vamos criar isso aí, velho. Vamos ganhar dinheiro com isso também. Porque, cara, vou avançar com isso aí. Terceira pergunta. A gente podia mudar o nome disso pra Show do Milhão, né? Botar um negócio assim, engraçado isso. Jazz canadense ou samba brasileiro? Ai, gente. Olha, essa foi por pouco. Eu nunca fui escutar muito samba. De novo, sou nordestina, então cresci no forró. Mas há uns 3 anos atrás, quando eu voltei a frequentar muito o Brasil, e eu sou encantada pelo Rio de Janeiro, então é óbvio que eu vou escolher o samba hoje em dia. Mas uma curiosidade, o meu estilo de música favorito é hip hop. E eu comecei a escutar o rap aqui no Canadá. Né? Porque aqui é um dos estilos mais tocados, aqui nos Estados Unidos. Bomba. E como eu vim muito nova, eu lembro que no Brasil eu não escutava. Eu acho que no Brasil, quando eu saí do Brasil, só existiam os Racionais. Hoje existe né, uma galera jovem aí na cena do rap nacional, incrível no Brasil, acho maravilhoso. Mas eu aprendi a gostar de rap aqui no Canadá. E eu amo, é o meu estilo favorito. Nossa, que legal. Não, mas entre jazz canadense, pô, eu sou metaleiro. E jazz é uma coisa que tem muita nota também, mas é chato pra caramba. Eu vou de samba. E eu nem gosto de samba. Mas vamos lá. Próxima. Carro automático ou carro manual? Olha aí. Eu não dirijo. Tudo bem, mas se você tivesse que dirigir. Acho que é automático, né? Porque eu já não. Eu tenho carta. Eu tirei a carta no Brasil, mas eu nunca gostei de dirigir, nunca dirigi. E todo mundo zoou de mim que eu nunca tirei a carta aqui no Canadá. Não. Mas é porque é liberdade. Tipo assim, eu tô no bagulho assim, tem homens que amam, não homens, mulheres, enfim, que amam dirigir.
Eu não gosto. Eu Eu dirijo gosto. porque tem que dirigir, mas te dá uma liberdade muito grande. Abre Ai, portas, não, né? exatamente. Você poder no verão, você vai Ah, pra Salba claro, Beach, é. entendeu? Por exemplo, a gente gosta de buscar a aurora boreal. A gente foi 2 horas pra cima, nem lembro onde que era. O Igor, que é o nosso procurador de aurora boreal, vai, não sei o que a gente foi. Então são coisas que, se você tiver como, que você faz? Ah, eu tenho meus amigos pra isso. Joga a ideia, exatamente. Então, precisa dos outros, por isso que eu falei. Não, mas vamos automático, Vamos lá, 2-2. Próxima. Posto de combustível no Canadá. Dificultando a vida dela, que ela não tem. Ela não dirige, né? Mas vamos lá. Que você que vai lá e abastece, ou posto de combustível no Brasil, que você vai lá, fica amizade com o frentista, pergunta do jogo de futebol ali, troca uma ideia com o cara. Ai, gente, que suspeito. Eu acho que eu vou com a do Brasil, sabia? Calor humano. Então, eu vou voltar pra essa coisa de novo. E é engraçado, porque eu vou voltar pra uma coisa, é um trabalho que é repetitivo. Não dá... Deixa eu te falar, eu falo pra todo mundo. Pra você eu tenho que falar, é que eu falo isso todo podcast, que eu deve estar de saco cheio, todo mundo sabe. Sabe por que no Brasil não é automatizado? Por quê? Chuta. Tecnologia, você sabe que não é. Acho que a mão de obra no Brasil é barata. Então... Tem uma lei do deputado Alto Rabelo que proíbe a automatização de posto de gasolina. Não só posto de gasolina, várias outras coisas. Interessante. Por que tem cobrador no Brasil? Eu acho que o cobrador, não tenho certeza, mas eu acho que também tá. Por causa disso. Eu não sabia. Ele proíbe. Acabou, você sabe, não é nada difícil automatizar exatamente. o posto de gasolina, né? Que nem tem aqui, não tem nada demais. Mas eu gosto, sabe, porque é interessante, como eu falei, agora que a gente volta pro Brasil, eu pelo menos olho para as coisas com um olhar diferente. Os meus amigos fazem graça comigo falando que eu sou meio gringa, que eu olho, eu vou pro Brasil, as coisas que eu quero fazer, você é meio gringa agora, olha as coisas que você quer fazer, quer ir, sei lá, pra um baile funk numa comunidade no Rio de Janeiro, adoro, já tô eu lá. Mas eles são normalmente pessoas que estão super de bem com a vida. E eu tô sempre perdida, eu sou horrível com geografia. Tudo que você pergunta, essa galera sabe responder. Onde tem não sei o que aqui perto? Pô, eu adoro essa coisa. Você pergunta, o cara já te dá ali 5 informações. Você descobriu o melhor restaurante pra ir, o que você tá precisando. Então, é uma galera sempre que tão de bem com a vida. Você desbloqueou uma memória minha, é verdade. Posto de gasolina é referência pra qualquer coisa. Você tá perdido, você para, vou parar aquele posto de gasolina ali. E pergunta, e cara, eles são uns caras bem informados. Gosto, vou escolher a opção do Brasil. Show de bola, vamos lá. Mas, cara, eu tinha esquecido, é verdade. Porque eu tô falando, a gente fica muito canadense aqui, a gente não tá acostumado. Aí, ó, agora, já sei até a resposta, né? Cottage ou casa de praia? Casa de praia, tá maluco? Adoro as cottages também, são super legais. Porque cottage é o que a gente tem aqui, né? Eu vou falar, mas que é melhor... Quem não tem cão, caça com gato, né? Exato, e se a gente tem aquela, mais casinha de praia ali, debaixo da linha do Equador. Secadora para roupas ou secar roupa no varal? A secadora, cara, tá maluco. Mas então, esse é um ponto interessante. Vou botar um ponto pra secadora, porém, a secadora destrói as roupas. Sim, verdade. Mas vou de novo pra comodidade. Né? Comodidade. A gente nem tem onde estender aqui, né? Então, não, vamos definir, vamos salvar a secadora, porque faz parte do nosso business novo aí, que é um negócio que faz tudo. Então é secadora, isso aí, canadense. Secadora. Vamos canadense agora. Aí, ó, tá mais ou menos, hein? Agora, não conhecer vizinhos, que é o bem canadense, né? Ou visitas frequentes de vizinhos. Eu acho que as pessoas não vão entender nada, porque às vezes eu acho que eu sou bem ambígua. Vamos lá, eu acabei de falar lá do frentista que o cara é legal, que não sei o que e tal, mas tem até um certo nível. A minha bateria social, ela esgota. Então, assim, eu adoro que eu entro nos elevadores aqui e ninguém fala comigo. Eu lembro que a primeira vez que eu voltei pro Brasil, eu tava visitando um amigo, e aí eu fiquei no apartamento dele, ou seja, eu não conhecia ninguém no prédio dele. E eu entrei no elevador de manhã e aquele povo, bom dia, bom dia. Eu falei, tipo assim, na minha cabeça, eu não quero dar bom dia pra ninguém, eu não tomei nem café ainda. Fica um braço de distância de mim, tipo assim. E aí foi nesse momento que eu falei, caramba. Então, assim, quando vai pra questão da vida pessoal, eu gosto. Que aqui os vizinhos nem sabem meu nome. Nem sabe quem você não tem fofoca, não sei quem é ninguém, sabe? Eu tô no apartamento que eu tô hoje, já vai fazer quase uns 2 anos, eu acho que eu conheço uma pessoa no prédio. Não, e é engraçado também, às vezes, né? Eu morei um tempão num prédio e falo, tem um monte de brasileiro no segundo, no primeiro andar. Nunca vi nenhum brasileiro no meu prédio também. É que não fiz a menor questão também. Não sei. Acho que no começo, quando você chegava aqui, qualquer português que você ouvia, você ficava assim, mas tipo...
Hoje eu nem... Mas eu acho que é isso, que você não concorda? Eu acho é a valorização da nossa privacidade. A gente tem, tipo, tanta coisa, cara. Pô, eu tô em casa, às vezes você, pô, beleza. Eu já morei num prédio que tinha uma brasileira lá, acabou que ficou amiga da minha esposa e tal. Enfim, tinha uma interação lá. Mas tem horas que você quer ficar na sua, né, cara? Você não quer interagir com ninguém ali, tocando na tua casa, que negócio. Bateu na minha porta e falei, pô, já sei que é problema, né? O que aconteceu? Não, vou ficar com o canadense. Não tô de boa com questão de vizinhos. Vamos lá, Igor. Apple pie ou rabanada brasileira? Rabanada, né? Tá doido? Comida não tem pra Não ninguém, tem, né? não, né? É tipo assim, Pô, bota o que clima, festa, música, comida. É jogo muito baixo tentar comparar. Eu amo Apple pie também, mas, cara, rabanada. Não desgosto. Eu até prefiro aquela pecan pie, que é bem do... Ah, você gosta Eu dessa? gosto, que é Nossa, horrível do Thanksgiving, né? Nossa, eu gosto. detesto esse negócio. Gosto, enfim. Primeira brasileira que gosta daquela lá, né? A gente botou uma vez ela e ninguém escolhia esse negócio. Não, eu gosto dela. Empatou. Ah, não, 4x4, ou 5x4. Vai lá, Igor. Ela escolheu a rabanada. Vai pra 5, então, né? É isso, 5x4. Vai pra última agora, que é a hora. Hein? Será que a gente vai conseguir empatar? O passaporte é nosso também, hein? Toronto, São Paulo. Jogo baixo, pô. Jogo baixo. Eu acho que eu vim embora pra cá porque morei em São Paulo no último ano, me traumatizei. Pô, sou nordestina. Não. Aí eu vou ter que escolher Toronto, né? Mas assim, se fala Toronto, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então é isso, ó. Eu acho que o placar, eu posso estar muito errado, Igor, mas eu acho que esse canadômetro aí, o placar que mais deu foi o 5x5. Ele pegou muito leve com as coisas do Canadá. Botou as coisas do Canadá que são muito boas. E puxando pro Canadá e pegando do Brasil, que A gente forçou o 5x5, por quê? Porque a gente quer colecionar os passaportes. Eu não tô só contente com o meu, eu quero pegar mais passaportes. Mas é isso, então, show de bola. Então isso leva a gente pro nosso último quadro aqui, que é o Momento Jabá. Então você fica à vontade para divulgar a rede social que você quiser, com o pessoal que quer conversar com você, enfim, o microfone é seu. Obrigada. Não, queria agradecer a oportunidade. Gostei muito de participar. Como eu falei, falar sobre a minha carreira é uma coisa que no começo era bem desconfortável. A gente sente que tá se gabando, vamos colocar assim. Mas hoje, quando aparece alguma oportunidade, eu faço questão, porque eu sei como foi difícil pra mim fazer esse caminho das pedras, onde eu não encontrava informações em nenhum lugar. Então, assim, eu não trabalho, vamos colocar com redes sociais, mas quem quiser me seguir no LinkedIn é Tereza Cristina. Quem tiver vontade de estudar aqui no Canadá, quem tiver vontade de trabalhar aqui no Canadá, tiver alguma dúvida, for uma área parecida com a minha, também, tipo assim, eu quero fazer mestrado em enfermagem, desculpa, não vou ter como ajudar muito. Mas só para entender do processo ou o que for, fica à vontade. É um prazer sempre estar podendo ajudar. E eu acho que tá podendo mostrar que tem outros caminhos também, né? Que o brasileiro, ele não precisa só vir e, sei lá, trabalhar no subemprego, ou que o brasileiro tem que conseguir o college, aí tem que juntar um monte de dinheiro. E mais um monte. Não tô vendendo uns sonhos, não foi fácil, mas é só deixar aí que tem várias alternativas, né? E que no final das contas a gente tem que seguir o coração da gente e as coisas que fazem a gente feliz e que a gente quer. Então, se alguém tiver interesse, fique à vontade para mandar mensagem no LinkedIn, para conectar. Vai ser um prazer conversar e tentar ajudar de alguma forma. Legal. Foi um prazer imenso conversar. Muito legal, que não falei, esse negócio de inteligência artificial, muitas coisas interessantes que você fez, facilmente duraria uns 4, 5 horas esse podcast. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. E é isso. Semana que vem estamos de volta. Boa noite.